Para falar do jogo de ontem, tem que voltar alguns dias. Jogos muito desgastantes que ambos tiveram nas competições internacionais. Na Libertadores, no caso, né? E o Botafogo com um dia mais de descanso que o Flamengo. Sim. O Botafogo jogou quarto, o Flamengo jogou quinto. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa aí. Agora vamos acompanhar as últimas novidades sobre o Mengão, as últimas informações, tudo que rolou nesse Flamengo e Botafogo 0 a 0. A imprensa analisou, criticou, deu sua opinião ali sobre o que faltou, né, pro Flamengo e pro Botafogo marcarem pelo menos um golzinho cada. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O link lá da ESPN estará aqui na descrição, assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. Vamos ver um pouco do que o Felipe Luiz falou. Depois a análise da imprensa é o que vamos ver a partir de agora. O link estará aí na descrição. Não estavam sendo respeitadas e aí eu já era futebol. Aquilo ali já não era o que eu gosto. Deixo parabéns aos jogadores pelo jogo que fizeram, porque não é um campo fácil nem um adversário fácil. Jogaram como se joga um clássico. Representaram dignamente o campeão da Série A do Brasil e acho que de facto a melhor oportunidade é nossa e que podíamos ter feito golo aí, mas obviamente entendo que o empate é justo. Professor Celso. Você falou que não gosta de 0 a 0, eu também não gosto de 0 a 0, mas há 0 a 0 e 0 a 0, né? Isso não foi propriamente aquele 0 a 0 do bem, com chance para todo lado, o tempo inteiro, mas houve uma coincidência ali. Por parte do Flamengo não é uma coincidência, né? Mas cada um dentro da sua proposta. Teve um Flamengo tentando sempre até o fim, um Botafogo muito inteligente, defensivamente seguro, capaz, e olha que não é fácil para um time tão desfalcado. Aliás, desfalcados os dois estavam. Eu acho que esses desfalques também contribuíram para o 0 a 0. Tivéssemos um Savarino de um lado, tivéssemos um Arrascaeta do outro, teríamos a possibilidade de um futebol um pouco mais próximo do seu gosto, Abel, daquele gosto mais faceirinho. Mas quem não gosta de gols? É quem toma. Boa, prof! Botafogo, por exemplo, ontem não ficou tão insatisfeito com 0 a 0. Mas O quem Flamengo, assiste ao sim. futebol não gosta de ver gols? Depende. Contra o meu time eu não gosto, não. Eu prefiro um 0 a 0 do que um 0 a 1. Boa, professor. Você quer 0 a 0, eu quero 1 a 1. Esse jogo não é 1-1. Se o meu time perder, tem zum, zum, zum. Mari Pereira, Flamengo e Botafogo. Sentiram falta dos desfalques? Era, com certeza. Assim, e era uma expectativa mesmo, né? De um jogo um pouco mais de oportunidades, de respostas lá e cá, independentemente do estilo de jogo de cada um. O Flamengo, que também empatou com o Vasco, vai encontrando dificuldades assim para criar soluções dentro dos clássicos. O Botafogo com a nova baixa do Arthur. Então, é um momento de precisar se reinventar. Já tinha encontrado uma boa alternativa com o Cuiabano na segunda linha pelo lado esquerdo. Mas o Flamengo, ele passa por esse momento das baixas e, por exemplo, você não tem o Pedro ainda não sei nem se no 100%, mas próximo ali que ele já te ofereça um pouco mais de dinamismo nas partidas ou da confiança de que você pode cruzar a bola na área, que ele vai estar lá para te ajudar, fazendo um pivô, marcando gols. Então, o Felipe Luiz, ele tá precisando lidar com isso. Cansaço de alguns jogadores. Quando você não tem a Arrascaeta, você também perde o De La Cruz, você precisa muito de um Gerson num dia também espetacular. Então, ele está encontrando dificuldades nesse setor. Eugênio Leal, o que você achou desse Flamengo e Botafogo? Acho que, para falar do jogo de ontem, tem que voltar alguns dias. Jogos muito desgastantes que ambos tiveram nas competições internacionais. Na Libertadores, no caso, né? E o Botafogo com um dia mais de descanso que o Flamengo. Sim. O Botafogo jogou quarto, o Flamengo jogou quinto. É que o Botafogo teve que lidar com um jogo que ele parecia ter encaminhado, daqui a pouco sofreu um empate e a coisa ficou um pouco complicada. Foi um jogo que teve mais drama. Claro que o jogo do Flamengo também foi tenso o tempo inteiro. E foi um dia depois, e isso conta. E tanto conta que o Flamengo, no segundo tempo, claro, teve os problemas, a saída do De La Cruz especialmente, porque não tinha mais jogador para botar na função, então acabou com o Varela jogando meio por dentro ali, como uma espécie de volante. E ali é o momento que o Felipe Luiz diz que perdeu a mão. Foi. Que o jogo ficou meio caótico, porque o Flamengo tinha tanto desfalque que não conseguia colocar jogadores
adequados para as funções, e aí o Botafogo cresceu no jogo. Na segunda parte do segundo tempo é do Botafogo. É o Botafogo mais firme, mais presente no ataque, tanto que os melhores momentos mostram isso, né? É um início do Flamengo tendo aquela pressão que a gente sabe que ele faz nos 15, 20 primeiros minutos. E aí teve a primeira oportunidade boa de gol, que é um chute a partir da pressão exercida na saída de bola do Botafogo. A bola sobra e aí o Cebolinha emenda de primeira, é uma defesa quase que no reflexo do John, ele dá um tapa assim na bola e tira. Mas que o Botafogo também responde logo com o Cuiabano. Com o Cuiabano, mas assim, é que era um jogo que se desenrolava mais no campo de ataque do Flamengo. E aí o Botafogo deu uma estocada, o Cuiabano deu aquele chute de 3 dedos, até bonito, né? Mas não acertou o alvo. Só que no segundo tempo, o Flamengo vai perdendo força, tem que mexer, faz substituições e tal. E a partir do momento que o Flamengo se desmonta em campo, o Botafogo tem a chance de ganhar o jogo. O Botafogo teve chance de ganhar o jogo ontem. Em 2, 3 chegadas tem um chute ali do Marlon, que é uma outra bonita defesa também, do Rossi. Os goleiros acabaram se destacando com defesas difíceis. O Rossi também com o lançamento que ele faz no primeiro tempo para o Cebolinha, muito bonito. Mas é isso, acho que é um jogo que sofreu os impactos do desgaste. Porque uma coisa é você jogar no meio de semana, um jogo que você poupa titulares, ou que você ganha com alguma tranquilidade, como foi o Palmeiras, né? Ainda assim, o Palmeiras sofreu o desgaste porque teve que botar muita gente em reserva no jogo de ontem com o Bragantino. Mas Flamengo e Botafogo tiveram jogos muito decisivos, valiam ali vida deles nos grupos e desgastantes. E isso teve impactos, como, por exemplo, o Flamengo não colocar de início seus 2 jogadores, assim, que são os mais importantes do time, no meu modo de entender, o Gerson e o Arrascaeta. O Gerson é o cara que pensa o jogo do Flamengo, o Arrascaeta é o que decide. O Arrascaeta, não à toa, é o artilheiro do campeonato, porque ele é quem tem decidido para o Flamengo, quem tem feito os gols do Flamengo. É um time moldado para que ele pise na área em condição de finalizar, e sem ele fica meio que órfão. Não está mais do que na hora, Eugênio, Mário, professor, de o Flamengo buscar um substituto à altura para o Arrascaeta? Isso eu ouço há quantas temporadas? Isto onde acha? Então seremos repetitivos, vamos ser repetitivos, porque continua o problema aí, né? Fazia o bebê debate. Não tá na hora? Fica a dica para o nosso Ricardinho, do Data. Né? E tem aqui que algumas opções. Eu vou ficar quieto, não vou falar um nome não que eu poderia sugerir, mas vou ficar quieto, que eu acho melhor. Quem vai ficar quieto? Quem? Não. Joga no Penharol, aposto. Vou falar. Fala baixinho. Léo. Não. Léo do Penharol. Não. Esse não. É esse. Fala, professor. Aliás, que é um lugar que o Arrascaeta já disse que tem vontade de um dia de estar. O próprio Arrascaeta, que certamente acompanha o Penharol, ele podia dar essa dica. Olha, porque não. Qual é o nome dele, Léo? Ele acompanha, inclusive, aqui no Disney Plus, que tem o jogo. Mas não é trocar, não. Aliás, ontem o Liverpool foi campeão do Apertura Uruguaio. Parabéns ao Liverpool, que tem tido um trabalho ali de crescimento, de ganhar títulos nos últimos anos. Então, parabéns ao Liverpool. O Nacional ficou com o 2º lugar. O Penharol tinha começado mal, reagiu, ganhou 5 jogos seguidos na reta final. Não deu tempo. Mas já tinha ficado para trás. Assim, o Léo Fernandes é um jogador que tecnicamente tem muita qualidade. O sem a bola dele é mais difícil. Mas, assim, o sem a bola do Arrascaeta não é grande coisa. Então, tecnicamente, as características são diferentes. O Léo é um cara mais de chute, de média distância, mas também é muito bom no passe, não é tanto de infiltrar na área. Poderia ser uma alternativa, porque o Arrascaeta vive uma grande fase, tem um semestre maravilhoso, mas a gente já falou aqui que normalmente ele cai de produção. O Flamengo faz bem de dar um descanso para ele. Claro, é necessário. Mas mais que sinta falta, porque senão mais para frente aí o cara estoura, fica fora um tempão. Acho que o problema ontem foi não ter os dois, né? Que aí você fica muito órfão de criatividade. E eu acho que é um dilema aí que o Flamengo vai enfrentar também para as próximas partidas. Porque tem o Botafogo da Paraíba, deve passar pela Copa do Brasil, daí estou contando os compromissos. Mas estou falando do confronto com o Palmeiras, que é importante em termos de brasileiro, não pode deixar o Palmeiras disparar. E tem, em seguida, o jogo com o Táchira, que tem um componente, o adversário é bastante acessível, mas precisa ganhar. Então, o que o Flamengo vai fazer para os próximos jogos? Vai continuar poupando os dois? Contra o Botafogo é time totalmente reserva. Então, Botafogo da Paraíba, totalmente reserva. Aí não faz sentido que não seja. Até no banco é reserva do reserva. Mas para os próximos compromissos a valer,
Palmeiras e Tátira, tem que decidir. Vai dosar? Vai colocar um em um jogo e outro no outro? Eu faria isso. Descansa nos jogos anteriores e É descansar no meio de semana agora e depois vai pro jogo. Quanto que foi agora? Me deu... 1 a 0, Flamengo ganhou lá. Não, contra o Botafogo. 1 a 0 lá. Gol do Joshua. Mas Então tá aí, né? Diz aí se você concorda, você discorda. Confesso que eu gostei muito dessa análise, por isso que eu fiz questão de trazer pra vocês, né? O Flamengo realmente um time que cansou, é um time que vem numa sequência ali pesada, é claro. Tinha como vencer? Sim. Perdeu oportunidades? Também. Porém foi um jogo onde pareceu muito amarrado, né? Sem muitas chances. O Botafogo também, quando chegava com perigo. Eu pude notar que sem o Pulgar e o Gerson, que dão aquela sustentação no meio de campo, o Flamengo era muito bom no ataque, ficou muito ofensivo, porém na hora de marcar tinha um pouco de dificuldades, porque os jogadores, querendo ou não, mesmo voltando para marcar, não tem essas características, né, de matar a jogada, de parar ali, pelo menos roubar uma bola. Conseguiu ganhar várias, mas assim deixou a desejar demais na parte defensiva. O Flamengo volta a campo já agora nesse meio de semana, né, enfrentar o Botafogo da Paraíba e depois pelo Brasileirão terá o Palmeiras fora de casa, lá no Allianz Parque, provavelmente. Diz o que vocês pensam, comentem abaixo. Daqui a pouco voltaremos. Um grande abraço, até logo mais. Valeu!